Boa tarde, queridos e amados ouvintes do nosso programa muito querido e muito amado, nosso programa Viver Bem. Você sabe o que é o programa Viver Bem? Gente, é o programa de psicologia e espiritualidade que acontece na nossa querida Rádio Catedral FM 106.7 em todos os domingos. E eu aqui, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, estou com vocês e também trago junto comigo convidados. Hoje eu estou com um convidado muito especial, já já ele vai se apresentar. E o tema também é muito especial, gente. A pedido, e eu mesma já queria trazer esse tema, até por uma questão da clínica mesmo, das demandas de alguns pacientes e as nossas orientações terapêuticas que são pautadas até na convivência com animais. Entendo que você que está nos ouvindo agora já ficou curioso. Eu vou dizer o tema: o poder terapêutico dos animais na reabilitação de pacientes. Já ouviu falar desse poder terapêutico que os animais têm? Então, hoje aqui, domingo 7 de julho, estamos com o professor doutor Alexandre Bello. Ele que é da UERJ, ele já vai se apresentar e ele, gente, coordena um projeto chamado Te Acolhe. Eu já estou conhecendo esse projeto e, por conta de todo o trabalho, fizemos esse convite ao professor que é coordenador do projeto Te Acolhe da UERJ. O professor Alexandre Bello é paroquiano da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui pertinho, ali no Grajaú. Vou dar boa tarde ao professor. Boa tarde, Sônia, doutora Sônia. Boa tarde, senhores ouvintes, a todos vocês. Um prazer estar aqui na Rádio Catedral no dia de hoje. E não é a primeira vez. Professor, o senhor é professor associado da... Professor associado, sou biólogo, professor associado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, há 32 anos. Há 32 anos, olha, uma vida, gente. E pode falar um pouquinho, rapidamente, nós já vamos entrar no tema, mas esse projeto Te Acolhe, existe há quanto tempo? O que faz? Recapitulando, né, fazendo uma breve história do início dele. O marco temporal seria por volta de meados de 2018. Naquele momento, o meu filho frequentava as terapias na APAI, na Tijuca. Sim. E em conversa dos pais, enquanto estava na sala de espera, aguardando, né, o desenrolar das terapias, alguns pais comentaram: seu filho faz a intervenção com os animais, terapia com animais, no caso eram pôneis, nos jardins do Hospital Federal da Lagoa? Eu não sabia disso, que existia. E rapidamente entrei em contato com uma enfermeira, que é amiga também, acompanho essa enfermeira desde estudante de graduação até o doutorado. Ela passou por todas as fases de graduação, iniciação científica, mestrado e doutorado, e é servidora do Hospital Federal da Lagoa. No dia seguinte, eu já estava com contato da veterinária, que era uma das coordenadoras do projeto. Também me inteirei da coordenação médica, que era o Dr. Paulo, do Lagoa Voluntário, e comecei a aprender, a levar meu filho para lá e aprender também dessa terapia utilizando pôneis. Mas a logística do trabalho com pôneis no Hospital da Lagoa era muito fácil, porque de um lado está a hípica e do outro o hospital, uma pequena rua perfeito, separando. Né? E eu não teria essa possibilidade de desenvolver esse trabalho na UERJ. Eu já vinha lendo alguma coisa também. E fiquei naquela expectativa, na necessidade de levar isso para a UERJ, para o público da universidade, que a gente pudesse desenvolver trabalhos acadêmicos nessa área. Providencialmente, naquele momento, retomou também o trabalho a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, trabalhando com cães na APAI. Foi firmada uma parceria com a Guarda Municipal e eles nos ajudaram a estruturar isso na UERJ. Então, os cães adestrados da Guarda passaram a frequentar a universidade, uma interação com o meu projeto,
com uma colega da faculdade de educação que levava o estudante, né, geralmente Down e majoritariamente autistas, para nossas oficinas. Então começamos a oferecer esse tipo de oportunidade, né, oportunizar oficina, formação de estudantes, mas também inserção de pessoas da comunidade nesse tipo de terapia. Já estamos todos estruturados para deslanchar o projeto em março de 2020, que tivemos que suspender por conta da pandemia. Ele foi suspenso por 2 anos, retomamos em 2022 e mais intensamente de 2023 para cá. Trabalhando, não somente, né, utilizamos com essa abordagem terapêutica, mas também de visitação, que eu vou falar mais adiante, né? Cães, majoritariamente cães, mas também utilizamos gatos, coelhos, e dependendo do público, não sendo público ambulatorial hospitalar, mas até em outros ambientes, como abrigos de idosos, escolares, trazendo um pouco também da questão da educação ambiental, nós utilizamos coruja, furão e até mesmo uma jiboia. E uma jiboia, gente. É um trabalho assim muito bonito. E a UERJ, professor aí que está no front desse trabalho, receba todos os nossos parabéns. E eu estou falando assim, gente, porque o professor ele é biólogo, não é psicólogo. E vocês sabem, vocês, ouvintes do programa Viver Bem, que nós, psicólogos, focado no resgate do bem-estar, da saúde mental dos nossos pacientes, nós temos essa parceria com profissionais, com projetos tais como o projeto do professor Alexandre Mello. Então, assim, acho que poderia só acrescentar, né, Sim, como fez a breve descrição do mini currículo, né, que eu sou especialista em logoterapia e análise existencial. É o que eu ia colocar. Ainda, ele tem essa especialização, que é da abordagem da psicologia, ele é especialista em logoterapia e análise existencial. Gente, a logoterapia é focada no sentido de vida. E vocês vão compreender agora, a partir de agora, o porquê esse tema e como tem esse vínculo com a logoterapia. O poder terapêutico dos animais na reabilitação de pacientes. Então, professor, a primeira pergunta é: o que é uma terapia assistida por animais? Exato. Eu gostaria só de contextualizar a nível de uma nomenclatura, de uma classificação internacional, inclusive proposta, né, por organizações internacionais, a partir desse ano, uma harmonização. Então, na realidade, a terapia assistida por animais, que alguns chamam também de zooterapia, nós usamos durante muito tempo a zooterapia, e hoje o programa Te Acolhe UERJ, ele tem Te Acolhe UERJ, em letras menores, serviços assistidos por animais. Porque a gama de serviços ela é bem ampla. Ela envolve a terapia ou tratamento assistido por animais, conduzido por profissionais de saúde gabaritados, também profissionais de educação podem estar associados, mas majoritariamente os profissionais de saúde. Objetivos terapêuticos bem definidos, a nível de promover saúde. Então, dentro de um contexto de promoção de saúde, saúde humana, saúde animal e ambiental, mas promover a saúde. Que níveis? Alguns domínios podem ser citados. A nível do domínio físico, estímulo da prática de atividades físicas a partir da interação com os animais. A nível do domínio cognitivo e escolar, por exemplo, uma atividade que aparenta ser relativamente simples, mas que é estimuladora. É ter uma criança em processo de alfabetização, ter ao seu lado um cão. Um cão, claro, que não pode ser extremamente agitado, mas ele vai estar ali ao lado, fazendo a companhia, e vai ser um fator de estímulo. É como se tivesse uma outra pessoa ali que ele vai estar lendo para aquele animal. E ele ali simplesmente prestando atenção. É uma atividade que estimula o desenvolvimento cognitivo. A nível social, relacional e a nível emocional. Então, e essas vertentes, né, esses aspectos, esses domínios, eles podem ser estimulados desenvolvidos a partir da interação homem-animal.
Uma outra vertente dos serviços assistidos por animais é nível de observação no zoológico, de estudos, de pesquisa, de documentação de comportamento animal, né, de vários aspectos do comportamento animal. E um outro aspecto que também nós temos atuado é a nível de suporte emocional. Então, não só terapeuticamente os animais atuam, mas a nível de suporte emocional. E nós temos visto isso muito marcante a nível de abrigo de idosos, a nível do próprio hospital universitário, da universidade e vários outros espaços. Como funciona isso? Simplesmente ao levar aqueles animais que, não é todo e qualquer animal, a gente fala isso mais adiante, eles têm que ser selecionados pelo seu temperamento, estar habituados com a convivência humana, nada de agressividade, tolerantes a afago, a puxões, né, a tudo isso. Tem que ter um comportamento realmente muito dócil, além de todo cuidado com sanidade animal, de vacinação, vermifugação, quando aplicável, cuidados veterinários. Então, a nível de suporte emocional, esses animais, eles inserem toda uma humanização a partir da inserção desses animais nesse ambiente. Um vínculo afetivo homem-animal que é estabelecido quase que instantaneamente. Então, semanalmente, quando levamos esses animais às enfermarias, a alguns ambulatórios, serviços até como de psiquiatria, há uma expectativa da própria equipe pela chegada deles. Então, é um benefício para os pacientes, seus responsáveis ou familiares, E a própria equipe médica, a equipe não só médica, a equipe de saúde multidisciplinar, e a nossa própria equipe também. Sim. Nós mesmos nos beneficiamos a partir de tudo isso. Então, é uma promoção da saúde de forma ampla e bastante coletiva. Perfeito, professor. E olha, gente, é uma promoção da saúde, a saúde integral, eu diria. Né? A saúde do corpo, a saúde da mente, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual. E nós vamos falar já já, Rádio Catedral, FM 106.7, o grupo... eu falei em grupo? Sim, eu quero falar do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. E o programa Viver Bem, ele nasceu, gente, há alguns anos atrás, a partir desse nosso grupo, que é da arquidiocese, que funciona aqui no mesmo prédio da Rádio Catedral, na Benjamin Constant, na Glória. Então, eu faço parte ali do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese desde 2008. Professor Dr. Alexandre Belo, que está aqui hoje, é palestrante também no nosso grupo, ainda que não seja psicólogo, mas esse trabalho que ele tem é de muito interesse para nós, psicólogos principalmente, médicos, e eu diria que é um trabalho até que ajuda a rehumanizar as nossas relações. Com certeza. É isso, professor. Tem uma pergunta que acabou de me chegar, a seguinte, olha que interessante. Professor Dr. Alexandre, existe algum animal que tenha maior eficácia em relação aos pacientes, na recuperação de pacientes? Não, assim, não há dados consolidados da literatura que mostrem claramente isso. Usualmente as pessoas só pensam, e eu falei dessa gama maior no bloco anterior, de uma gama maior de animais, como coruja, furão, jiboia, coelhos, poderia ser um jabuti, entre outros. Por quê dessa diversidade? Porque nós estamos quebrando, de certa forma, esse paradigma de ser só cão, um cão de suporte emocional ou um cão de assistência, que é uma situação diferente, eu diferenciarei depois, mas um cão que possa ser utilizado por suporte emocional ou, no máximo, um gato. Parâmetros, além da comportamentais dos animais, que nós precisamos ter um cuidado de avaliar, de sanidade animal também, vai do aspecto dessa relação homem-animal se a pessoa tem fobia. Tem pessoas que têm fobia extrema, às vezes, a cães e outros a gatos. Então, você não pode introduzir num ambiente terapêutico que seja um consultório. E é possível, sim, levar esses animais já devidamente selecionados, preparados, adaptados, adestrados para o ambiente de um consultório. Mas tem que saber se aquele paciente é tolerante à interação com aquela espécie de animal. Tá? Então, não é só cão, não só gato,
E tem que haver uma afinidade, um pareamento da pessoa com aquela espécie de animal, não ter fobia, não ter alergia, por exemplo, Sim. tá, ao pelo do animal. Então, já essa diversidade, ela permite que você tenha uma gama maior de animais e seja avaliado o impacto personalizado. É algo personalizado, você não pode generalizar. Eu vou usar aquele cão para todo e qualquer paciente. Não, pode ser que não. Mesmo sendo cão que ele não tem fobia e não tem alergia, às vezes aquele cão, especificamente, aquele cão coterapeuta, não funciona para aquele, mas ele estabelece um vínculo com o outro. Então, nesse aspecto, isso também precisa ser estudado e avaliado. E avaliado. E por falar em cão coterapeuta, me chegou aqui uma pergunta, tá aqui, de Fernanda Ambrosio. Eu quero agradecer a participação aí, ela é psicóloga também, é pedagoga, de Fernanda Ambrosio. Ela pergunta: cão terapeuta e cão de suporte emocional, professor, pode explicar a diferença? É muito importante essa pergunta, porque eu vou ficar aqui bem atenta, gente. Tá. Na realidade, assim, eu faria mais uma distinção. Normalmente as pessoas pensam em cão de assistência e confundem a nomenclatura de cão de assistência com cão de suporte ou um cão terapeuta. O cão de assistência, ele é muito mais estrito, uma formação muito mais rigorosa, o treinamento, né, desse animal. Cão de assistência, normalmente a pessoa vai associar o cão de condutor de pessoa com deficiência visual. Certo. Sim. Tá? Mas qual a diferença em um cão de assistência para um cão terapeuta ou de suporte emocional? O cão de assistência, ele serve a uma única pessoa, a um único indivíduo. Que interessante. Um cão terapeuta, ele permite interagir, ser acariciado, trabalhar para um coletivo, para uma comunidade. O mesmo animal, adestrado, preparado, ele serve a vários indivíduos. Um cão terapeuta. E um cão de suporte emocional, que pode até ser usado com objetivos terapêuticos, mas também, via de regra, o cão de suporte emocional, ele vai prover suporte emocional também a uma pessoa. Tá? Então, cão de assistência e cão de suporte emocional são os extremos que servem somente a uma pessoa. E o cão terapeuta, que pode ser um cão de suporte emocional, serve a uma comunidade. Tá? Quando eu falei na questão do da terapia com animais, da educação, né, e do suporte, o suporte ele também serve a várias pessoas. Mas a legislação coloca, nossa legislação estadual inclusive, o cão de suporte emocional, mais restrito, mais dedicado a servir a uma pessoa, promover saúde mental de uma determinada pessoa, no quadro de depressão, de ansiedade, etc. Sim. Como nós chamamos, professor, aí é curiosidade minha mesmo, pode ser de algum dos nossos ouvintes, a pessoa que é responsável por um cão terapeuta ou um cão de suporte? Não, aí qualquer um que seja responsável por um animal vai ser o tutor desse animal. O tutor desse animal. Então, a Fernanda Ambrosio, ela é uma tutora, eu até a conheço, ela é psicóloga também. Em qualquer momento estará aqui a convite do nosso programa Viver Bem, porque ela tem um cão terapeuta, não é isso? E nós temos uma lei... É importante nós temos uma lei estadual que é chamada, né, popularmente, a Lei de Cão de Suporte Emocional. E essa lei, ela inclusive gerou a criação de uma padronização de um portal estadual que é chamado RJPET. RJPET é exatamente o serviço que vai certificar esses animais, cães, para suporte emocional. Então, toda uma documentação, toda enviada online, do tutor, do animal, certificado de adestramento, é avaliado isso por um serviço público e é concedido um crachá, uma identificação. Então, esses cães eles andam realmente com colete. Cão terapeuta ou barra suporte emocional. Sim. Um dia desse me deparei com um. Sim, e eles têm livre acesso a todos os espaços.
podem ir ao Por supermercado, lei, né? por lei. Equivale, nesse ponto, a um cão de assistência, nesse aspecto. Por lei, ele pode andar no metrô, pode ir num bar, num restaurante, né? A não ser aquelas áreas que sejam limitadas por conta de alimentação, alguma restrição. Mas, mesmo em áreas de alimentação, ele pode ficar ali, embaixo da mesa, ao lado da Foi o que cadeira. aconteceu. Num restaurante eu me deparei com um cachorro assim, belíssimo, estava com uma roupinha, eu fui olhar, estava identificado. Eles têm que estar identificados, com crachá. E qualquer cão pode vir a ser um cão terapeuta? Ouvinte que esteja nos escutando agora, tem um cãozinho, é apaixonado por esse cãozinho, entende que ele poderia vir a somar esse trabalho, por exemplo, do doutor Alexandre. Que isso depende muito do perfil desse animal, do temperamento desse animal. Mas aí vai ter que fazer uma caminhada, tem né? toda uma avaliação. Avaliação. Existem até psicólogos especializados nisso, né, em comportamento animal. Já na matilha, já são feitos alguns testes, logo recém-nascidos, os animais, observar a interação de um com o outro, né, já começa ali essa observação dali. Mas esse processo de formação desses animais, eles devem ser introduzidos, ou começam a ser preparados para esse tipo de trabalho a partir de 1 ano e meio de idade. Então, o cão com menos de um ano e meio, ainda é muito ativo. É verdade. Depende muito da espécie também, da raça, né? Não da espécie, desculpe, da raça. Né? Tem algumas que são mais utilizadas, sim, existe, Border Collie, Golden Retriever, mas nada impede que um SRD, vulgo vira-lata, que nós chamamos, né, tá? Um cão caramelo, sem raça definida. SRD, um cão sem raça definida, que é o que nós chamamos de vira-lata. Nada impede que um cão desse... Nós temos um desse no nosso programa. Uma que parece uma poodle muito grande, a Frida, que foi adotada, veio até de Sorocaba, e é excelente, extremamente dócil, adorada pelo pessoal do hospital. Tá? Foi uma das primeiras a ser introduzida no trabalho terapêutico, de visitação, né, principalmente, e funciona muito bem, pelo temperamento dela. Então, não podemos também ser discriminatórios nesse ponto. Não, eu só quero aquela ou aquela raça. Algumas que são mais agressivas têm a tendência a essa agressividade, mas em muito, como acontece com o ser humano também, muito dessa agressividade que pode ser exibida por esse animal é da convivência com aquela família, com aquela pessoa. O ambiente molda isso bastante também nos animais. E existe algum centro, algo que prepare o animal? Eu tenho um cachorrinho que eu acho muito dócil, é um gatinho, e estou ouvindo o professor Alexandre hoje, no domingo do programa Viver Bem, e aonde eu devo levar esse gatinho, esse papagaio? Esse é um hiato que nós temos em nosso estado. Não há um local especificamente centralizador que você possa procurar. Você tem que ver profissionais que já fazem esse adestramento, e são poucos, com esse perfil, bem poucos mesmo, né? Pessoas que sejam referência na área de treinamento de animais de suporte emocional, de visitação hospitalar, ambulatorial e escolas. Então eu teria que realmente depender de contatos pessoais, de indicação de pessoas que façam esse adestramento. Certo. Nós não temos ainda um local centralizador, municipal, estadual. Gente, ainda. É uma longa caminhada. E quem sabe, né, essa caminhada seja abreviada cada vez mais. Até temos como referência na própria universidade uma professora, Vanessa Breia, que trabalha há mais de 20 anos com cães e autismo. Também eu tive a oportunidade da minha equipe fazer curso ministrado por ela, pela sua equipe. Nós estamos qualificando também nesse processo. Então, em São Gonçalo tem essa referência da UERJ de São Gonçalo. Sim. Mas também não é um centro, né, de formação, de adestramento contínuo, levar o animal. Não tem. Tem a pessoa que dá essa formação para outros profissionais e que possa expandir isso. O ouvinte que é psicólogo, o ouvinte Vitor Lima, ele colabora com a seguinte pergunta: para quais casos a terapia assistida com animais é indicada?
Então, nós temos uma gama enorme de possibilidades. Vamos pensar somente em PCDs, pessoas com deficiência. Sim, é um público muito direcionado, muito específico, que funciona muito bem. Mas não só. Tá? Indivíduos neurotípicos, mas que têm ansiedade, depressão. Nesses quadros, não é, de ansiedade, depressão, principalmente no contexto de saúde mental, tá? De solidão mesmo, de fobia social em algumas situações, isso funciona também. E até a perda do sentido da vida. Muitas das vezes as pessoas elas se sentem tão frustradas e entendem que a vida já não tem mais sentido. Ganhar de presente um animalzinho ou participar de projetos tais como, gente, acompanho pacientes que têm testemunhos maravilhosos porque estão participando de projetos. Sim, então, ansiedade, depressão, fobia social, solidão, tudo isso funciona bem também no autismo, no autismo também, né? Porque o autismo, e futuramente a gente até espera, não tão longo prazo, de ter um núcleo, está sendo estabelecido um núcleo de pesquisa na universidade com foco voltado para o autismo e interação de animais. E existe até um dispositivo, né, comercializado por uma empresa multinacional, em que permite você fazer a captura do olhar, do direcionamento do olhar das pessoas. É uma câmera infravermelho, projeta a imagem em tela do computador, em imagens estáticas, em movimentos de humanos e animais, e você consegue mapear para onde está direcionada a maior parte do tempo do olhar desse indivíduo. No indivíduo neurotípico, ele olha para os animais e foca na boca, depois volta e fixa o olhar. Fixa o olhar. No olhar mesmo, nos olhos, na região dos olhos. Sim. O autista, ele faz esse movimento e ele tende a escapar, ser furtivo, não focar tanto tempo como um indivíduo neurotípico, ele já desloca mais para a boca. Sim. Então, uma forma metodológica de se estudar isso, usando esse dispositivo, é ver se a partir da interação com os animais, você consegue, de certa forma, melhorar esse aspecto comportamental. É quase que isso, uma reprogramação neuronal, uma neurogênese, até certo ponto, claro, que você consiga fazer que ele fixe o olhar, seja capaz de interagir com um humano fixando o olhar, que é um ganho bastante comportamental, bastante positivo. É muito significativo isso, professor. Chegando aqui, eu convido a todos vocês a participarem, viu, gente? Nós temos uma equipe aqui que estão ligadinhos, né, no nosso e-mail do programa Viver Bem. Você não tem o e-mail? Então anotem aí, viverbem@radiocatedral.com.br. Tema de hoje, o poder terapêutico dos animais na reabilitação dos pacientes. E vejam, vocês que estão escutando o professor Dr. Alexandre Bello falar, esse poder terapêutico, ou seja, os animais, a terapia assistida com animais, ela não se restringe apenas ao ambiente hospitalar, vai muito mais além. Então, se você tem uma pergunta, se tem alguma curiosidade, colabora aí com a gente, viverbem@radiocatedral.com.br. Perguntas chegando. Existem contraindicações ou pacientes que não se beneficiariam desse tipo de terapia? Se sim, quais são estes casos? Sim, como qualquer abordagem terapêutica, não é possível assegurar 100% de eficácia. Exato. Não é. Isso seria utópico. Né? 100% de eficácia, não. Já comentei em blocos anteriores na questão de fobia, de alergia, seria uma contraindicação, mas também uma variedade maior de animais, e mesmo dentro de uma mesma espécie, que sejam cães, ele pode ter afinidade por um determinado animal e não ter por outro, sim. A contraindicação seria, a inicial seria fobia e alergia.
Agora, não podemos assegurar de forma alguma que seja 100% eficaz. É interessante ressaltar que é uma abordagem terapêutica, como a psicoterapia, é uma abordagem não farmacológica, uma intervenção não farmacológica. Isso já é bem interessante. Mas é impossível assegurar 100% de eficácia. E falando em termos de valores, né, Sim. de valores da dimensão humana, dimensão inclusive a nível espiritual, aí faria esse vínculo com a logoterapia, porque o que é, no primeiro contato, estimulado a partir dessa interação, esses valores vivenciais. Perfeito, professor. O contato, nessa aproximação, né, de você resgatar, inclusive no aspecto humano, animal, da nossa dimensão, né, inerente enquanto ser vivo, enquanto uma espécie também, né, animal. Mas que estabelece, é muito interessante até você pensar como estabelece esse vínculo, como é uma comunicação como essa não verbal. Os animais não falam. Mas esse afeto, né, esse amor tão espontâneo que se estabelece, né, essa dimensão do amor, que é a dimensão máxima colocada, inclusive por Frankl e tantos outros, essa dimensão máxima do amor que permite conhecer o próximo, o outro, no íntimo do seu ser, fazer esse vínculo, é essa dimensão vivencial. E isso permite transitar, num outro momento, para uma dimensão de atitude. Que atitude, que movimento, eu vou fazer um movimento em direção a... Que atitude eu vou tomar diante disso? Eu vou ficar limitado ali nas minhas condições ou eu realmente estou disposto a abrir essas minhas dimensões biopsicossocial e desbloquear a dimensão noética e espiritual para esse movimento atitudinal? E, por último, sempre interligadas, que valores aí criacionais. A partir daí, o que eu tenho de possibilidades, de potencial, de criação a nível de desenvolver atividade esportiva, atividade física, leitura, teatro, o que for, né? Desenho, artes no geral, tá? Ou mesmo permitir que eu já, a nível social, comece a interagir melhor com outra pessoa. Sim, e nós vimos isso acontecer. Eu posso falar um caso muito marcante de uma criança de 9 anos frequentou a policlínica em que, no primeiro momento, autista, né, com pisada equina, ou seja, não apoiava o calcanhar, caminhando na ponta dos pés sem apoiar o calcanhar. A mãe, inclusive, é educadora física, também participa do programa, é voluntária, né, no nosso programa. E essa criança, a partir do momento que ele foi fazendo sessões semanais, e as sessões semanais são sessões terapêuticas de 50 minutos, 1 hora no máximo, respeitando o limite do paciente e também do animal, mas as sessões mistas, é claro, não só com os animais, mas fazia uma caminhada nos corredores da policlínica, um corredor extremamente extenso, caminhada com animais, inicialmente eu ou outro condutor, com o animal, segurando a guia, e ele ia segurando a nossa mão, caminhando ao lado. Em determinado momento, houve uma transição para que ele fosse o condutor desse animal, ele sentindo ali a tensão do puxar do animal, né, de tracionar aquele movimento. Alternando com jogos lúdicos, com blocos de montagem, massinha e etc. Claro que ele queria ir muitas vezes mais para o animal. Após menos de 2 meses, 8 sessões aproximadamente, recebemos um áudio emocionado da mãe, que ele inicialmente não apoiava realmente o pé no chão, e nós sabemos, e não era provavelmente uma questão física, talvez de origem emocional ou psíquica, que no final de semana, ao brincar na praia no final de semana, caminhou normalmente. Aquele bloqueio inicial ele conseguiu superar e agora caminha apoiando os pés no chão. Nossa, esse até é emocionante, esse relato. Eu sou a Sônia Nascimento, vocês estão comigo e eu agradeço muito, sou muito grata a Deus pela audiência de cada um de vocês, pela vida de cada um de vocês e pela confiança também, viu, gente? Gratidão é a memória do coração. Então, o programa existe porque você que nos escuta agora, liga o seu rádio, confia na seriedade do nosso trabalho e também no amor que depositamos por cada um de vocês. Então, por amor, sempre será
que são trabalhados os nossos temas aqui. Nós temos um respeito enorme pelas dúvidas, pelos pedidos de esclarecimentos. Então, se você tem algo a contribuir também, pode entrar em contato aqui pelo nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br, e também, se tiver sugestões de temas ou sugestões até para profissionais serem convidados, pode nos procurar também. Sou psicóloga, especialista em logoterapia, e estou hoje com um professor. Ele não é psicólogo, ele é professor da UERJ, ele é coordenador de um projeto muito bonito, o Tia Cole, paroquiano da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Grajaú, e é o professor Dr. Alexandre Belo, que está com brilhantismo e muita leveza, abordando o tema, o poder terapêutico dos animais na reabilitação de pacientes. Se você tem curiosidade, fique ligado aí no nosso programa Viver Bem. Professor, como a presença de animais pode ajudar nos níveis de estresse e ansiedade? Muito bom. Eu estava recapitulando aqui, lembrando algumas situações, uma bem pontual, recente, muito recente. Geralmente são as quartas-feiras que nós introduzimos os animais lá no hospital universitário. E, providencialmente, num desses dias, era exatamente no meu andar, na disciplina onde fica o meu departamento, uma colega estava dando aula para a turma do 2º ano da medicina. Certo. E, previamente, eu aconselhei, nós estamos com os animais aí, antes de entrar no hospital, podemos trazer aqui em sala de aula, tá? Uma turma de 100 estudantes de medicina tendo aula do 2º ano, aproximadamente 100 estudantes. E ela anunciou, eles não sabiam, falou, gente, nós temos uma surpresa. Chegamos com 2 cães. Acabou a aula naquele momento. Sim, parou tudo, né? Foi assim, uma comoção, um movimento tal, né? Uma emoção à flor da pele, a ponto de uma estudante chorando. Chegou a chorar com saudade da cadela dela, que era de outra cidade, distante, né, do Rio de Janeiro. Naquele momento que ela viu aquela cadela, começou a chorar, né, sentindo falta. Ou seja, o aspecto aflorou aquele aspecto emocional dela em choro, naquele momento da falta que tinha. E os comentários depois, né, da turma no Instagram, falou, a melhor aula do dia. Que interessante. Porque assim, ele falando, jamais imaginaria que isso poderia acontecer, etc. Então, um aspecto pontual. Simplesmente levar naquele momento, né, aqueles animais dentro de sala de aula. Tá? Mas um fim realmente terapêutico, eficácia, demonstrando o potencial. Uma estudante que participou do programa, estava sob investigação de fobia social, mas depois fez toda uma avaliação neuropsicológica que demonstrou ser autismo. Essa estudante, ela é bem marcante, ela foi indicada por uma professora para o programa, que ela estava na época de fazer o TCC, trabalho de conclusão do curso, e estava tendo dificuldades. Todo o processo de investigação para fechar o diagnóstico, houve realmente confirmação de autismo, mas o que era marcante nela? O olhar. Ela conversava contigo. Com olhar baixo. Baixo. Não fixava o olhar. Sim. O tempo todo cabisbaixo. Para ela, aí, até a resposta em relação ao tipo de animal. Não é o cão, não foi o gato, não foi o coelho. Foi uma águia. Uma águia adestrada. Que nós soltamos no jardim da policlínica e ela seguiu a águia com o olhar. Então, se nós vimos aqui, ela consegue erguer a cabeça e seguir a águia. Então, poucas vezes foi a águia. Mas a partir da águia, nós começamos a introduzir outros animais, outras atividades. E surpreendeu o final do ano passado, num simpósio da universidade, 2 dias, sobre autismo. Um dos dias, numa hora de um debate, de uma mesa redonda, ela foi lá à frente em público falar, olhando para a plateia. E ela foi publicamente agradecer ao programa pelo benefício que tinha promovido no bem-estar dela, na própria vida dela.
Então, assim, é muito gratificante e, claro, é algo empírico, mas nós estamos na universidade. Uma próxima etapa, esse é um projeto de extensão, que nesse momento não tem uma exigência, uma obrigatoriedade de estar submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa Humana, mas nós temos, sim, já um caminho em que um questionário que vai permitir documentar, quantificar metodologicamente correta, um questionário validado internacionalmente, que a gente possa documentar esse impacto com critérios bem estabelecidos, com estatística, grupo controle, grupo submetido à terapia, né? E até aqui, se permite acrescentar, que essa proposta, inclusive, de expansão dessa interação homem-animal, tratamento, terapia, está no bojo de um projeto de lei submetido em julho do ano passado na Assembleia Legislativa do Estado. É o projeto de lei 1538/2023, em que propõe que possa ser utilizado essa maior diversidade de animais de forma criteriosa, com todos os parâmetros definidos, tá? Como uma futura prática integrativa complementar em saúde, PICS. Como hoje já existe homeopatia, auriculoterapia, reiki, florais e outras práticas no serviço público de saúde, a proposta que a universidade está junto, né, com parlamentares, encaminhando é que haja uma expansão e vire um serviço público, possa ser ofertado serviço público, a exemplo recente, de abril deste ano, que entrou no rol da ANS, no rol do SUS, a ecoterapia, que tem uma caminhada muito mais longa. Realmente, a ecoterapia ela é mais difundida, mais... Mas existe um custo também. Isso que eu ia muito maior. Muito maior, e aí fica o acesso muito limitado. Professor, na visita aos pacientes internados, pacientes, crianças, idosos, né? Como acontece essa terapia com os animais? Existem animais específicos a serem levados em dias pontuais de visita ou pacientes específicos que seja o psicólogo hospitalar, enfim. Não. Ou seja, fala um pouquinho nesse mais... aspecto de humanização da assistência em saúde, é visitação. É visitação. Essa visitação sempre, no mesmo dia da semana, né, no momento no período da tarde. Agora nós temos uma maior diversidade de animais e a equipe também, né, humana, né, cresceu. Então nós podemos abrir mais janelas, né, de turnos para essas visitações. Cuidados que nós precisamos ter antes da visitação. Previamente, ou no dia anterior, ou ao mesmo, vai adentrar um determinado setor. Por exemplo, uma UTI pediátrica, um ambulatório, uma enfermaria. Previamente, né? Já acordado, tendo uma anuência, né, da chefia do setor, mas nós precisamos saber, dentro daquelas enfermarias ali, quais pacientes nós podemos abordar? Que, primeiro, querem receber. Se for adulto, se for algum responsável, ele vai responder para aquele paciente. Quer receber. Tem fobia? Tem alergia? Começa por aí. Cuidados precaução de contato. Está com uma imunidade muito baixa. Está colonizado por bactérias multiresistentes, uma doença viral, que você não possa ter contato. A esse leito, você não vai. Né, nesse leito do hospital. Além disso, os cuidados que são necessários com normas de biossegurança. Se você vai adentrar um ambiente hospitalar, você não deve ser veículo com as suas mãos, né, com os seus pertences, fome de passar patógenos de um paciente para outro. Então, na entrada, a higienização das mãos, tem que retirar alianças, anéis, relógios. Como fôssemos entrar numa... Os animais. Sim. Importante. Geralmente, em hospital, não tem uma diversidade grande desses animais. São mais cães. São cães. São os cães. No hospital, usamos quase que exclusivamente cães. Alguns setores ainda podemos usar gatos e coelhos e, eventualmente, calopsitas, enfermarias. Mas, majoritariamente, cães. Esses animais têm que ter tomado banho de véspera ou no próprio dia. Tá?
Ele veio do ambiente externo do hospital para dentro. Ao adentrar o setor, as patas são higienizadas, tem os lenços umedecidos que fazem próprios para isso, fazem a higienização. De preferência também fazem um enxágue bucal com um antisséptico, tá? E um cuidado, dependendo do setor, manter uma certa distância. Eles podem ser colocados no leito. Podem ser, nós fazemos isso. Já vi colocamos isso no leito. criança, Colocamos no leito. E para cada leito é um lençol novo. Então a equipe de enfermagem já está ciente, trabalha muito bem nesse sentido. Para cada leito colocou, tem uma posição de colocar o lençol do lado do leito, coloca aquele animal, interage, vai para outro leito, um novo lençol. E não precisa obrigatoriamente higienizar as patas. Nesse caso não dá, porque as patas ficam apoiadas. No pelo a gente não pode fazer. Mas as mãos de profissionais, sim, com álcool 70, né, de um leito para outro. Então, são cuidados a nível de controle de infecção, mas também muito também de deixar ali, ter oportunidade da pessoa interagir. E como já tinha dito, interação do paciente, que muitas vezes está lúcido, né, e interage muito bem. Os familiares que têm pacientes de longa internação, um ambiente relativamente hostil, desagradável, né? A própria equipe, que é um alívio, que traz um bem-estar para a equipe multiprofissional. E, por último, a nossa própria equipe. Nós mesmos nos beneficiamos de toda essa interação. Promove o bem geral. O bem geral. Até reumaniza o ambiente. Sim, que exatamente. As propostas têm caminhado, nós estamos caminhando cada vez mais na reumanização de um ambiente ambulatorial e hospitalar, principalmente. E existe assim um feedback da instituição hospitalar, quanto dos profissionais que acompanham o paciente, quanto a melhora dos pacientes? Sim, sim. Assim, tem um outro aspecto bem interessante. Por exemplo, nós tivemos, semanas atrás, foi, digamos assim, quase uma choradeira geral numa enfermaria, porque da pediatria, o que acontece? A Bia, ela já está agora em home care, um paciente com 2 anos e 8 meses, que nunca tinha saído do hospital. Ele nasceu no hospital e nunca saiu. Porque ele tem um problema de uma formação do trato gastrointestinal, alimentado por sonda, né? E ganhou peso e tudo mais. Ele conheceu animais, de verdade, dentro do hospital, os nossos animais. Eu só conhecia em joguinhos, em vídeos, na TV. Então ele teve a oportunidade de interagir, de conhecer. E um dos dias da nossa visita, ele teve alta. Teve alta, depois de 2 anos e 8 meses. Alta hospitalar com home care. Já estou aqui emocionada. Não, todos se emocionaram, exatamente por isso. Porque, né, foi muito marcante, né, sem dúvida. Nesse aspecto. Então, esses testemunhos, gente, precisam ser divulgados na rádio. E você que nos ouve agora, divulgue também, seja o Te-Acolhe, seja outros projetos. Quer saber mais? Nos procure o professor Dr. Alexandre Bello. O programa já terminou, a equipe de produção já me sinaliza, mas antes eu quero deixar registrado o meu convite ao professor Dr. Alexandre, que retorne aos nossos programas, Viver Bem, e será uma alegria contar com a sua contribuição, porque tem muito mais perguntas chegando. Eu vou passá-las todas ao professor e peço, professor, que se despeça dos nossos ouvintes, deixando o seu contato, o seu Instagram também, e uma mensagem. Pode complementar. Se rapidamente, só falando assim, qual o feedback positivo que tem tido? Semanalmente, só tem ampliado o número de setores demandando que esse serviço seja oferecido. Enfermarias, né, serviços, só tem ampliado isso no setor. Então é fácil esse trânsito com a instituição? A instituição, com a direção, com o apoio, sim, tem sido. Sim. E eu agradeço a oportunidade, o convite, estou sempre à disposição. Tá? E eu gostaria de deixar aqui 2 Instagrams. O do projeto, que é @teacolhe-UERJ, tudo junto, e o meu pessoal, Alexandre Bello 1 numeral. Tá? E, assim,
interajam, procurem conhecer mais, possam encaminhar mais perguntas e saber que essa convivência ela é bastante benéfica, ela deve ser estruturada, avaliada, né, mas traz muito benefício. Adotados alguns desses cuidados que foram aqui mencionados, tá, nós temos aí todo um potencial de expansão e não é ficar monopolizado, concentrado somente em mim, numa pessoa. Não, não. Porque possamos capacitar mais profissionais que possam ter serviços de qualidade, públicos ou privados, oferecendo isso à nossa população que tanto carece de saúde, de bem-estar, de humanização. Muito obrigado. Perfeito. E eu quero deixar o nosso contato da Clínica Viktor Frankl. A nossa secretária é o 2135-1804 ou o nosso WhatsApp 99506-6463. Na Clínica Viktor Frankl são só psicólogos, mas psicólogos com essa sensibilidade. Todos somos especialistas em logoterapia e indicamos também esse envolvimento. Claro, não são para todos os casos. Como profissionais e responsáveis pela essa saúde, promover, ajudar no resgate de uma saúde mental de nossos pacientes, tem casos que são, sim, pertinentes, uma indicação de uma terapêutica complementar e indicamos a terapia assistida com animais. Eu quero dizer que o programa de hoje me traz uma palavra muito linda: esperança. Esperança para podermos viver bem todos os dias a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.